O pastor Daniel junto conosco esses dias, nós estamos fazendo de tudo para não deixar ele sair. Estamos amarrando o pastor Daniel ali na nossa casa. Tem sido maravilhoso estar junto com ele esses dias. E claro, trazendo a palavra do Senhor, tem sido uma bênção para as nossas vidas. 2 dias que fomos desafiados com a palavra do Senhor, a nos entregarmos mais à vontade do nosso Deus. Com certeza não vai ser diferente nesse momento. Vamos ouvir com atenção. O Senhor vai falar aos nossos corações. Vamos ouvir a palavra do Senhor, pastor, por favor. Amém. Eu e a Alice estamos mais que felizes aqui com os irmãos. Ainda bem que aquela irmã falou para a gente não demorar aqui. Eu soube o que aconteceria. Mas meu copo está cheio hoje, amém? Transbordando. Meu pai manda lembranças aos irmãos. Eu falei com ele essa tarde, está pregando na Igreja Batista lá. E Daniel também manda lembranças aos irmãos. Ele trouxe a mensagem lá agora de manhã. E o culto foi maravilhoso lá. Bom, eu vejo os rostos dos irmãos. Eu vejo tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus quer fazer. Olhando para os irmãos, eu já consigo ver isso. Espero que você possa hoje ver Deus em tudo isso. Que você não esteja vendo uma coisa nem outra, um pregador gordo, ou um irmão feio, uma pessoa talvez com alguma coisa que você possa criticar, não, mas que você esteja vendo além de tudo isso, vendo Deus. Deus, estamos aqui por Ele, e Ele é digno, amém? Digno de louvor, como nós ouvimos nessa noite. A salvação é o trabalho de Deus. Somente Deus pode salvar uma alma. E a religião faz com que as pessoas cuidem de outra forma, que o homem possa salvar a si mesmo por suas obras, ou que uma igreja possa salvar, ou outro homem possa interceder e salvar uma alma perdida. Mas nós sabemos melhor, amém? Que somente Jesus Cristo morreu na cruz para pagar por nossos pecados. Somente Ele pode nos perdoar, somente Ele pode salvar uma alma. E se você não é salvo hoje, eu te rogo do fundo do coração para que você hoje faça um depósito junto ao Senhor. Depósito, quer dizer, deixe a salvação da sua alma por conta dele. Confia somente nele para a salvação. Ele é digno disso também. Bom, estamos aqui na conferência missionária novamente. Sabe, algumas bênçãos são incondicionais. Para quem é salvo por Jesus, essa pessoa goza da presença de Deus. Isso é incondicional. Não importa a vida da pessoa, porque Cristo tem prometido nunca deixar, nunca desamparar o salvo. Amém? Amém. É o compromisso do Pai para com o Filho, e também vida eterna. Esse é o dom de Deus. A religião diz que existem outros, mas o único dom de Deus é a vida eterna. É o único tipo de vida com que Deus lhe dá. É a única vida que Deus tem, amém? Vida eterna. Se você está nele, você tem essa vida e o cuidado divino. Às vezes nós oramos, Deus, olha por mim, que Deus proteja, mas quem é dele, ele já faz isso. Isso já é entendido. Ele tem cuidado de vós, amém? Isso deixa por conta dele. É incondicional. Mas outras bênçãos, outras coisas da vida cristã são condicionadas, dependendo sim da obediência, da fidelidade e, a maior parte das vezes, da fé. E eu vou lembrar do que meu pai sempre diz: missões é um mendigo falando ao outro mendigo onde se pode achar pão. Não é assim que a gente faz? Saímos para contar o que Deus fez por nós, o pão que nós comemos, o pão que desceu do céu, o Senhor Jesus, está à disposição de todos os mendigos, amém? Amém. Bom, muitas falhas e fracassos em relação a missões, como eu falei de manhã, não falar de Jesus,
não dar um panfleto, não discipular alguém, não contribuir com missões, não orar por missionários, não mandar uma carta de encorajamento aos missionários. Todos esses fracassos e falhas são fracassos de fé. Por que os discípulos não poderiam expulsar o demônio que atormentava esse menino? Falta de fé. Quando Jesus diz geração incrédula, ele não está falando para aquelas escribas, nem para o pai que trouxe o menino, mas para os discípulos que não conseguiram, que não tivessem poder suficiente na sua vida, não tivesse Deus suficiente na vida para poder expulsar esse demônio. E não cuida que expulsar demônio é algo que existe hoje. Esse poder foi um poder da infância da igreja. Os apóstolos receberam essa comissão, esse poder. Não existe mais apóstolo, então esse poder não existe. Mas estamos vendo de forma figurativa o poder de Deus na vida para poder ser usado pelo Senhor. A incredulidade limita a Deus, entristecendo seu espírito, impedindo sua bênção, provocando a perda de galardão. E o alvo e o objetivo de Deus hoje é, como nós ouvimos agora de manhã, que crescendo a vossa fé. Paulo diz: quando cresce a sua fé, cresce missões, cresce a obra de Deus, cresce tudo que é feito por Deus, tudo que é dedicado ao Senhor, cresce a oferta missionária, quando cresce fé. E Deus nos convida, quanto tesouros espirituais, lá em Salmos, dizendo: abre bem a tua boca e encherei. Deus não é relutante quanto suas bênçãos e dávidas, mas espera a gente abrir a boca, querer ser mais, fazer mais, louvar mais. Alguém disse: você ou prosseguirá em crescimento ou voltará para o conforto. Sim, às vezes crescer nos faz sair da zona de conforto. Crescer faz nos participar de algo diferente. Quando se cresce, às vezes há dores no corpo. Eu ainda estou crescendo. Assim, minhas piadas, pastor, eu sempre tenho que falar que era uma piada para que alguém ria. Sabe, Neemias, temos amplos exemplos bíblicos de fé crescente. Neemias tomou um passo de fé, foi falar com Artaxerxes, o rei. Pedro solicitou convite: chama-me, Senhor, para sair do barco, para andar por cima da água. E nós temos nosso texto hoje, que fala desse Senhor coitado, cujo filho, atormentado pelo diabo, procurou alívio, procurou ajuda em Deus. A fé nesse homem é produzida. Fé vem pelo ouvir, mas Jesus Cristo provocou uma reação de fé nesse homem. Vocês perceberam em versículo 22? Esse homem, reclamando da situação do filho, diz ao Senhor Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Você diz: olha aqui, apelo comovente, mas Jesus viu uma coisa que não gostou aqui. Se tu podes. Isso é falta de fé. Claro que Deus pode. Claro que Deus pode, mas esse homem não sabia disso. Esperava que pudesse, mas não. Aí Jesus trabalha no coração dele, em versículo 23, dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Não está a responsabilidade do lado de Deus, a responsabilidade está do nosso lado, a responsabilidade. Não é questão se Deus pode aumentar a promessa de fé, manter sempre mantimento aqui nessa casa para os missionários, servos de Deus. Não é questão se Deus pode, é se nós podemos crer que Deus pode. Aí tudo é possível ao que crê. Cremos nisso hoje? Não é assim que Jesus diz? E Ele está produzindo nesse coração fraco fé. E o homem, quando ele diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ele está exemplificando e exercendo uma pequena fé. Essa pequena fé nasceu em meio à incredulidade ao ouvir o desafio de Cristo. E essa é a nossa esperança hoje, que a palavra de Deus produza fé. Se alguém não é salvo, que hoje diga, quero Cristo, confio nele, Ele morreu por mim, Ele pagou por minha salvação, todo o preço dela, eu quero aceitar essa salvação, ao receber a Jesus. E para quem é salvo, Deus pode, Deus quer que eu faça mais por missões, que eu tome um passo de fé, que eu faça um compromisso financeiro, que eu faça um compromisso em oração pelos missionários, que eu faça um compromisso fazer mais, andar com panfletos, falar de Cristo, procurar oportunidades, girar a conversa para Cristo, para Deus. Se essa é a sua intenção, Deus estará à sua direita, Deus ajudará você, amém? Amém. Ele é digno essa noite. Jesus tomou o menino pela mão, levantou o menino. Nós precisamos ser levantados. Vamos aplicar por um momento. Missões é por fé, é pela fé. Fé. Quando mandamos um missionário, temos fé que Deus vai abençoar a sua palavra e pessoas vão se converter, ou no Portugal, ou em Amazonas, ou entre os povos indígenas, ou qualquer lugar, e temos fé nos missionários. Vem um missionário aqui e diz, Deus me chamou, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós temos que pôr fé nesse missionário, né? Vou botar fé, creio que realmente estou vendo uma pessoa sincera, e os missionários põem fé em Deus para prover a sua necessidade, colocam fé nas igrejas, para que através delas haja oração, haja sustento. Quando se dá um panfleto, é por fé. Nós sabemos que boa parte dos panfletos não são lidos, são jogados, ou não são entendidos, mas existe parte que produz fruto. É por fé que nós sabemos disso. Fé que haverá fruto. Eu fui visitar há mais de 3 anos, quase 4 anos atrás, visitando a nossa igreja lá. Eu fui visitar um menino, a família do menino que meu sobrinho Zacarias encontrou no joguinho dele e disse que chamava José Antônio, e era peruano. E nós chegamos lá e eu vi um ídolo lá enorme lá no quintal, e eu vi uma família bem confusa, mas fomos pregando a palavra de Deus. Eu não sabia o que Deus faria, mas eu sei o que Deus pode fazer. Amém. E fomos pregando e falando para eles. Naquela noite, seu Antônio, o pai, e dona Norma aceitaram a Cristo como Salvador. E nós viajamos de volta para cá. E eu, sabe, existem casualidades, existem fatalidades pelo caminho e tudo. Mas quão alegre fiquei ao voltar lá e ver essa família firme, mudada. Uma família que Deus transformou. Amém. Uma família que está lá dando testemunho. Deus nos trouxe do Peru para que a gente pudesse
encontrar essa igreja, para que a gente fosse salvo. Por fé, falamos, temos fé hoje, que Deus pode nos usar para ganhar alguém para Cristo. Fé, possamos ser usados, intercedendo em oração. Alguém aqui hoje tem fé para dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus, toma a minha vida, usa a minha vida. Vamos ver mais ainda, fé recompensada. 2 anos atrás nós utilizamos Mateus 9, onde aqueles 2 cegos pedem também a cura, e Jesus pergunta em Mateus: onde apareceu? Moisés está dizendo: Deus, não vai funcionar isso aí, não vai dar certo. E Deus lhe faz uma simples pergunta: o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? Estão acostumados de carregar aquela vara, não estava nem percebendo. O que é isso na tua mão? Aí é o ponto de partida. Fé iniciada. Deus diz: usa o que você tem. Só isso. Sabe que usando o que nós temos, daqui a pouco podemos até fazer uso do que não tem. É isso que é promessa de fé. Damos conforme o que temos, para honrar a Deus, e Deus vai acrescentando e abençoando. Daqui a pouco estamos dando o que não temos também, mas que Deus deu para essa ocasião. E então, primeiramente, ele usou aquela vara, ele bateu na pedra, mas Deus depois diz: agora não precisa mais da vara, é só falar com a pedra, só falar. Cresceu a fé dele, não precisava mais de uma vara, ou foi além do que ele tinha. E é isso, e isso é crer, ou crescer a nossa fé. Nosso grande negócio hoje, igreja, não é fazer o que jaz lá obscuramente na distância, mas aquilo que está à mão, claramente. Eu não sei, eu não posso fazer o que daqui a 1 ano devo fazer, mas eu sei que eu preciso fazer hoje. Amém? É ser uma bênção, é tentar falar de Jesus para todos, é deixar Deus me guardar fiel, colaborando e investindo na eternidade, orar pelos missionários. O homem diz: seja útil onde você mora. Ali é o lugar apropriado. E a não ser que você esteja vendo flores na primavera, você vai procurar fruto no verão em vão. Flores é evidência, quer dizer, vai produzindo flores agora, e o fruto virá de flores. Isso é fé iniciada, mas Deus ainda quer fortalecer a fé. Sabe, Deus, creio que a maior parte dos homens tem capacidade de ter fé, de exercer fé. E não havendo fé em Deus e a sua palavra, a palavra de Deus produz fé. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quem não tem a capacidade de crer, essa pessoa não é responsável perante Deus. Entre elas são crianças, são pessoas com deficiência mental, e essas pessoas não responsabilizam-se perante o Senhor. Mas em Romanos 4, a palavra diz de Abraão, que prometido ser pai de nação, e sim de muitas nações, com quase 100 anos de idade, e a sua esposa já com 90,
não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus o fortaleceu. A Bíblia diz nesse texto, que é Romanos 4, que o qual, em esperança, creu contra a esperança. Quer dizer, ele contrariou o que seria esperança natural. Qualquer homem pode casar e esperar ter um filho, mas contrariou a esperança normal. Foi contra a esperança. Normalmente não havia esperança nessa situação. Não fazia sentido, era muito improvável. E muitos estejam dizendo isso. É muito improvável. Olha só o tamanho da nossa igreja, é pequena. Olha tantos missionários. De onde virá tanto dinheiro? É muito improvável. E haverá o suficiente para honrar a Deus na vida desses servos. Muito improvável que essa igreja cresça e vai se colocando os empecilhos para o Senhor. Mas Abraão não duvidou por incredulidade. Deus tem prometido que se nós dessemos, Ele abençoasse. Lucas capítulo 6, versículo 38, Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus, e Deus acrescenta-nos coisas necessárias. Sabe, nós precisamos fazer mais, nós precisamos honrar a Deus com mais. De onde virá? Toma um passo de fé. Nada de loucura. Toma um passo de fé. Fé, quando alguém tira um panfleto do bolso e chega em alguém, é um passo de fé. Quando dobra-se o joelho e ora por pessoas que você nunca viu na sua vida, só leu, só ouviu em cartas, e ora por aquelas pessoas, é um passo de fé, amém? Os missionários, a Igreja Batista Crente lá tem 30 missionários, e eles leem as cartas de cada um na quarta-feira, como até um tempão na quarta. Mas os irmãos querem ouvir de cada missionário, e há muitas vezes o missionário fala: ora por Fátima, ora por Maria, ora por esse, e a gente vai tropeçando pelos nomes, sabe, porque não sabe pronunciar naquele idioma, que vai com dificuldade, e ora por eles, e é por fé. Manda um missionário ao campo, um campo difícil, é por fé, que estamos obedecendo a Deus. Deus já avisou que todos os homens não vão se salvar, mas Ele quer que todos tenham oportunidade, amém? Que ouçam, que estejam sem desculpa perante o Senhor. Nunca soube Deus, fui fiel à minha religião, agora sei que não foi uma coisa verdadeira que me distraiu da verdade, mas eu nunca soube, nunca tive oportunidade. Deus não quer que isso aconteça. Então as pessoas devem ouvir a palavra de Deus, e a fé será fortalecida, amém? Cresceremos. Finalmente, fé demonstrada. Lá em Israel, em 1 Reis 17, Elias, naquela época de fome, de falta de chuva, Deus havia o sustentado ao lado de um ribeirinho, alimentado ele por corvos, e Deus diz: agora nós vamos mudar de planos. Levanta-te e vai para Sarepta. Ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa improvável. Deus faz coisa assim. Esse não é nosso caminho, nosso pensamento. Nós teríamos procurado um rico que tivesse condições, que tivesse um estoque de comida, que pudesse cuidar do servo de Deus. Mas Deus falou: não, se fizer isso, a glória será daquele rico. A glória tem que ser minha, Deus diz. Então escolheu a pessoa mais improvável possível. E essa mulher ainda procurando uns pauzinhos para fazer uma fogueira, para cozinhar
o último pãozinho para dar para o filho dela e para morrer depois, porque não tinha mais nada à vista. Deus desafiou a fé dessa mulher. Deus falou para ela: faze primeiro para o servo de Deus. É assim que Deus quer, que coloque em primeiro lugar, que dê para Ele, confiando que o restante será abençoado, será o suficiente. Dá primeiro. Se você está dando a Deus aquilo que sobrar, podia melhorar muito, que Deus é digno do primeiro, do melhor. Hoje Deus desafia a nossa fé, amém? Ele quer que aceitemos o desafio. Faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho, e a farinha da panela não se acabará. E ali ficou o servo de Deus durante muitos dias. Sabe, a obra de Deus, essa é uma demonstração do que é fé no Senhor. Nós temos as palavras de um grande missionário inglês, e ele diz: eu sabia que Jesus morreu por mim, mas nunca entendi que se Ele morreu por mim e me redimiu, me comprou do pecado, da escravidão ao pecado, que eu pertenço a Ele. Ou eu podia dar a Ele o que pertence a Ele, ou ser um ladrão e guardar para mim aquilo que não pertence a mim. E nós hoje, o que faremos ao entender que o salvo pertence a Deus? Jesus disse: tende fé em Deus. Há muitas pessoas que não podem receber essa mensagem. Quem pode receber isso? Quem pode receber isso, recebe. Igual um pescador. Havia dois, e um estava olhando. Cada vez que ele pegava um peixe, ele pegava uma trena e media. Se era muito grande, ele jogava de volta. E ficou o dia todo fazendo isso. Finalmente o outro não aguentava mais. O que é isso? Eu nunca vi fazer uma coisa dessa. E que tem na sua cabeça, o homem diz: eu vou comer esses peixes, e a minha panela tem 22 centímetros. Então, não comer não é assim que a gente faz. Nós não queremos maior para Deus porque não cabe. Não cabe. E a nossa falta de fé acaba limitando o que Deus quer fazer em nossas vidas. Fé sem obras está morta. E hoje, ao refletir naquilo que Deus falou ao seu coração, será que hoje você não precisa depositar fé em Cristo Jesus para a salvação? O dia glorioso, dia que cheguei humilde, sem nada, aos pés do Senhor Jesus para reconhecer que Ele morreu por mim, queria me salvar, me amava. Se você hoje não tem certeza, ou você divide a sua fé com outra coisa, se a sua fé está em você mesmo, ou outra pessoa, ou coisa, e não somente em Jesus para a salvação, pensa, por favor, faça esse depósito junto a Ele, somente para a salvação. Se é o caso, eu te convido a aproveitar esse convite, vir à frente, alguém ajudará você. Anuncia: eu quero ser salvo. Só isso que preciso falar. Alguém pega a Bíblia, abre, ajuda você a fazer esse depósito, confiando no Senhor. E você que é salvo, você tem fé hoje para dizer para Deus: quero fazer mais.
faltando no quadro de missões, é falta de fé só. Falta de fé. Fé que deva crescer para que Deus seja honrado. Será que você hoje tem Fé suficiente dizer: eis-me aqui, Senhor, como me usa, meu Deus. Eu percebo que eu pertenço a Ti, não quero ser um ladrão, quero devolver ao Senhor a minha vida. Tem jovens que vão ouvir a chamada de Deus e vão falar: não, eu tenho a minha carreira para considerar. E a falta de fé de que Deus possa prover impedirá que a pessoa dedique a vida à obra de Deus. Vamos colocar em pé e orar, pastor.